Ser mãe, ser pai é uma bênção divina, né? E os nossos filhos, eles estão crescendo a nossa imagem. Em cada etapa da vida deles, a gente está introduzindo neles as nossas crenças diárias. Isso vai influenciar diretamente a vida deles, a personalidade deles. Olá, ser de luz! Vamos falar de crença limitante hoje com as crianças, com os filhos. Então tem muita gente nova chegando aqui, já se inscreva no canal, já deixa seu like de gratidão e compartilhe com outros seres de luz. Eu recebi essa solicitação de vídeo lá no Instagram. Então, para você que tem alguma solicitação, Thaís, queria que você falasse mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários ou manda lá para mim, Thaís Galassi Oficial. Então, o que acontece? Os nossos filhos vão crescendo, é uma bênção a gente ser pai e mãe, só que você percebe que seu filho é um mini, eu falo que meus filhos são mini-mim. Então, eles são muito parecidos com a gente, porque eles estão crescendo, observando e captando tudo que acontece, né? Cada ato, cada palavra, cada atitude que a gente tem um valor absurdo, assim, para o desenvolvimento deles, né? Então, a gente, nós, pais e mães, temos o poder de criar crenças positivas em nossos filhos, para eles alcançarem um futuro aí muito bacana, né? Para eles conseguirem realizar os desejos deles. E a gente consegue passar, através do nosso exemplo, de tudo aquilo que ele vê todos os dias, esse suporte para eles crescerem com crenças mais positivas do que negativas. Porque todos nós temos crenças limitantes, gente, é normal, não se sintam culpados, mas que a gente consiga conduzir eles a crenças mais positivas e poderosas. Então, durante a concepção, a gestação, a infância, a criança ela vai absorvendo tudo que é dito, tudo que é vivido, tudo que é sentido pela mãe, pelo pai ao redor dela. Cada alma tem, entretanto, a sua própria maneira de absorver essas informações. A gente não tem como saber como que a criança está absorvendo isso, né? Às vezes alguma coisa que teve impacto emocional para um filho, para o outro, ele nem captou, não registrou nada, não gerou impacto emocional nessa criança. A gente tem o livre-arbítrio para escolher como que a gente vai processar essas informações, e os pais não têm como saber como que a criança vai processar isso. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas em mentoria, 2 irmãos, e um tinha muito claro um registro de uma briga que aconteceu na infância, que o outro nem lembrava. Mas isso gerou um impacto nele, que gerou uma crença que a gente trabalhou, mas no irmão não tinha essa crença. Então é bem interessante isso, né? Mas todo cuidado é pouco quando a gente se trata dessas informações negativas que estão ao redor dos nossos filhos, né? Porque elas podem ficar aí registradas de uma maneira negativa. Então um exemplo disso, gente, foi dado pela Vianna Stibal, no seu livro Theta Healing DNA Básico. Então uma das minhas formações é em Theta Healing. Eu gosto muito dos livros da Vianna, e ela fala muito das maneiras diversas como as crianças absorvem essas informações, né? Ela fala muito que cada criança ela vai absorver de alguma forma, né? Causa uma reação, por exemplo. Uma vai ouvir e assimilar isso e nada afetará a vida dela. Já outra criança, ela pode ter um processo de negação, ela pode ser um empreendedor maravilhoso, mas estará sempre insatisfeito com os resultados, dependendo da crença. Aí uma outra criança, ela pode aceitar o programa como se fosse real. Então vamos supor, ela é influenciada por alguém que consegue tirar o valor dela. Então a criança ela cresce acreditando que ela não será nada, que ela não tem valor, ela tem uma baixa autoestima, porque ela acha que qualquer pessoa que vai falar isso para ela vai acreditar. E aí tem uma outra criança que pode rejeitar o programa. Não, eu não aceitou, isso não absorveu para ela, ela segue o caminho, tem livre-arbítrio, vai ter sucesso na vida. Então assim, é impactante, né? Porque o lado bom de ter a ciência é que as crenças e as afirmações, elas podem ser passadas para os nossos filhos, né? Por isso que eu tenho aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, gente, a oração para as crianças e a afirmação para as crianças. É importante você colocar quando as crianças dormem. Nosso subconsciente, ele nunca dorme, né? Então você colocar, principalmente à noite, que o subconsciente está completamente aberto e ela está ouvindo essas afirmações. Aí durante o dia, a criança está em casa, deixa as afirmações lá como quem não quer nada, pra ela ouvindo, eu sou poderosa, eu sou
sou incrível, sou maravilhosa. Eu acho que a palavra que eu mais falo para os meus 2 filhos é: vocês são abençoados. Eu falo demais, mas demais, gente. Quando eles acordam, antes de dormir, eu falo para eles dormindo. Se os 2 já estão dormindo, eu fui lá dar um beijinho neles, eu falo: vocês são abençoados, vocês são incríveis, super poderosos, vocês têm superpoderes. E antes de ir pra escola, quando eu deixo eles, eu sempre falo: vocês são abençoados. Até que outro dia eu falei assim pro meu filho. O Thales, ele fez 9, a Isabela já tem 11. E o Thales, ela já sabe o que é abençoado. E aí eu fiz assim: Thales, você sabe o que significa a palavra abençoado? Aí ele fez assim: eu acho, mamãe, que é uma pessoa que tem tudo, assim, filho de Deus, ele falou. E aí eu achei super bonitinho, expliquei um pouquinho melhor o que significava a palavra abençoado. E aí toda vez que eu falo isso pra ele agora, ele dá mó sorrisão, ele acha o máximo. E é interessante também quando você for falar algo pro seu filho, tipo: você é super poderoso, filho. Você sabe o que significa super poderoso? Para ele poder compreender o porquê que ele tá falando daquilo, né? Que às vezes a criança é muito pequena, ela não compreende. Mas a palavra também emite uma vibração, então ela tá sentindo a vibração da palavra. Então é legal, gente, fazer as afirmações para as crianças ou a oração. Você gravar com a sua voz, né? A mãe e o pai têm um impacto emocional muito grande. Então você pegar essa oração que eu fiz, grava com a sua voz e coloca para ele ouvir lá à noite 2 vezes só, ele já dormiu. Coloca para rodar lá 2 vezes, ele já vai estar entrando essas palavras positivas aí na mente dele, né? Então, como a gente não tem como saber o que a criança vai ter, né? Que impacto que ela vai registrar, que crença que ela vai ter, é importante você projetar essas afirmações aí, né? Dizendo que a criança tem muito valor, que a vida dela vale demais, que ela é muito feliz, que ela é muito linda, que ela pode ter o que ela desejar. Eu gosto de falar para os meus filhos que eles fazem amizade com muita facilidade, eles têm um super poder de fazer amizade. Porque é importante também a conexão, né? Então falar da amizade. E aí a gente vai criando essas crenças mais saudáveis, né? E além do exercício diário dessas crenças positivas, vocês podem ensinar os filhos de vocês a fazerem meditações. Então eu tenho aqui no canal uma playlist também que ajuda os pequenos a meditar. Acho que eu tenho 2 meditações para as crianças, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, depois dá uma olhadinha. Então no fim do dia, sabe, colocar eles sentadinhos junto com você, porque assim, os filhos são muito reflexo dos pais. Então, às vezes você colocar eles para meditarem e você não meditar, ele não vai querer fazer. Mas se você parar para meditar todos os dias, que nem o meu filho, ele me vê meditando todos os dias. Aí às vezes ele para do meu lado e fica quietinho. Lógico que ele fica 5 minutos e sai, mas ele já compreendeu que isso é uma coisa natural, que é ok. Às vezes a gente pega uma criança muito agitada que vai, jamais vou fazer isso, né? Então é o exemplo dos pais também, né? Você também começar a meditar, o papai também meditar, e a criança começar a ver que é importante a gente parar de estimular um pouco a mente, né? Não só estar o tempo inteiro no celular, em jogos, brincando, estudando. É importante você respirar, prestar atenção na respiração. Inclusive na minha meditação que eu tenho aqui para crianças, eu dou o exercício, acho que do balão, né, da bexiga. Então imagina que você tá enchendo uma bexiga e agora você tá respirando, enchendo o ar de pulmão para você encher de novo essa bexiga. Então tem técnicas de meditação para criança que a criança começa a achar até legal, é uma coisa mais fácil. E eu queria que os papais e mamães também não se cobrassem tanto, sabe? Eu já fui mamãe que me cobrei demais e não adianta nada, isso só vai gerar uma vibração, uma frequência negativa para você. Então façam o que vocês acham que é o melhor, mas lembre-se que vocês são aquilo que vocês fazem, não aquilo que vocês falam. Então às vezes fala: filho, poxa, para de falar palavrão, vou dar um exemplo aqui. Mas aí o tempo inteiro você tá falando. Então assim, eles acabam fazendo o que a gente faz, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falava mais palavrão e confesso, mas não palavrão muito pesado, mas às vezes, né, você fala ai caramba, ai pô, tarará, ai que né? Às vezes você fala uns palavrões e aí, de repente, quando eu vi meu filho falando, minha filha falando, eu falei: ai meu Deus, eles falam exatamente aquilo que eu falo. Aí eu comecei a tomar cuidado, porque às vezes você fala isso, você, ai que bate o dedinho, né? E aí agora eu tô me controlando um pouco mais e aí eu explico pra eles: olha, desculpa, a mamãe falou palavrão, né? Que feio. Aí eu
pego e começo a cobrar. Aí quando eles mesmos vão pensar em falar, eles falam, ai mamãe, ia falar palavrão, que feio. No final das contas a gente nem pode se cobrar tanto, mas é importante você ser um bom exemplo sim, né? Porque tudo isso todo esse ambiente, energia, tá determinando muito como que seu filho tá recebendo aí, como que vai ser as crenças dele, aquilo que ele acredita como verdade absoluta, né? Formando muito o comportamento dele, que aí vai ser como ele vai agir. Às vezes tem crianças que são muito agressivas na escola, brigam muito, batem nos amiguinhos, e normalmente a criança ela tá refletindo algo, alguma raiva, alguma coisa que ela tem dentro dela, que ou ela absorveu em casa, ou ela não consegue expor isso em casa e ela acaba colocando isso na escola. Então é importante também os pais estarem muito atentos a como seus filhos estão agindo quando eles estão longe, né? E aí conversar com eles, gente. A gente acha que as crianças não entendem a gente. E cada vez que eu estudo mais assim o comportamento das crianças, eles entendem demais quando a gente vai conversar. E eles querem que a gente olhe nos olhinhos deles e converse com eles. E uma forma que eu consegui prender a atenção dos meus filhos, olha, uma dica top que eu dou em mentoria, é você conversar com seu filho como se você tivesse a idade dele. A gente quer conversar como se eu aqui tenho meus 41, vou conversar com meu filho de 9, ele não vai me compreender. Então eu converso como se eu tivesse mais ou menos a idade dele, e aí eu conto uma história. Então toda vez que eu quero mostrar algo pra ele, eu conto através de uma história, mesmo que você invente a história, não tem problema, mas pra ele conseguir compreender alguns valores. Então é muito legal porque a criança ela para pra prestar atenção, porque história leva a imaginar. Então você já tá ajudando o seu filho no poder da imaginação. Olha que legal. E aí quando você conta histórias com os finais felizes, né? A criança sempre tem aquela, ai, que legal, que bom que aconteceu isso. Então tem desafio, a vida tem desafio, mas ó, no final sempre dá certo, porque ela pensou positivo, porque ela começou a ajudar as outras pessoas, e aí você começa a explicar isso, né? E a criança começa a ver que existe possibilidades aí de você. Eu vou imaginar e eu vou criar uma realidade. O que você achou desse conteúdo, Ser de Luz, para você que tem filho, filha, sobrinho, afilhado? Foi importante? Quer saber mais um pouquinho? O que você gostaria de saber? Thaís, como que eu posso ser luz na vida de vocês? Deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram, Thaís Galassi Oficial, que aí eu tô fazendo mais conteúdos, tô abrindo bastante, assim, sabe, gente? Como eu pego muita coisa em mentoria, e aí muita gente falou, poxa, fala um pouquinho mais de como se lida com os filhos, então eu quis falar hoje sobre as crenças com crianças. Então, como a gente não sabe como isso vai gerar um impacto ou não, que o seu exemplo seja um exemplo positivo. E não se cobre tanto quanto você errar, porque é normal, errar é do ser humano. O importante é você, eu errei, assumir, e aí você criar uma nova crença, você fazer algo positivo logo depois disso, e aí a criança vai compreender que a vida tem desafio, ok, mas que tudo a gente consegue superar. Eu desejo que seu dia seja mágico, que você ame muito seu filho, que você beije muito ele, que você olhe muito, saia um pouco do celular e olhe nos olhinhos dele e fale que você ama ele. Isso é muito importante. A criança precisa se sentir amada. Isso é o principal. Gratidão infinita, Ser de Luz, pela sua conexão e até a próxima.